Bom, boa noite, pessoal. Para quem está acompanhando aí, eu estou aqui com uma outra tela aqui, então tem bastante gente online ainda, então mesmo a minha sendo a última, tem bastante gente por aí. Bom, é, vamos ao que interessa, então, falar um pouco o que é essa tal de rede DWDM de alta performance, né? Como que a gente chega nesse estado de uma rede DWDM de alta performance? Queria só que vocês me avisassem aí se vocês estão enxergando já a apresentação, se está tudo certo. Ok, Camilo, estamos vendo, está tudo bem. Bom, então o tema da nossa apresentação aí é falar um pouco das soluções ECI, né? Hoje Ribbon ECI, né? Para redes DWDM de alta performance. E aí a gente vai passar um pouco dos conceitos do que é uma rede de alta performance, como que eu alcanço a alta performance em DWDM, o que é importante, né, no quesito de projetos, né? Então eu vou explicar um pouquinho disso aí para vocês. Vamos lá. Primeiro, né, para saber como construir uma rede DWDM de alta performance, eu tenho que saber o que é DWDM. Tem muita gente que me acompanha e não tem muito bem fundamentado ainda o que é o DWDM, né? Então, vou explicar assim de maneira bem sucinta o que é o DWDM, né? DWDM basicamente é uma tecnologia de comunicação através de fibra ótica, né, capaz de transportar vários canais, né, de informação em uma única fibra, ou par de fibras, né, porque a gente tem soluções DWDM que trabalha no modo bidirecional, né, onde eu uso uma fibra só, e eu tenho o conceito tradicional aí, que eu tenho TX numa fibra, RX na outra, né. Então, basicamente, o DWDM ele é uma tecnologia de multiplexação, ele é um conceito de multiplexação onde eu consigo multiplexar vários canais dentro de uma ou de um par de fibra. Basicamente é isso que é o DWDM. Multiplexação por divisão de comprimento de onda. Isso que quer dizer o DWDM, né? DWDM, como vocês podem ver aqui embaixo, vem de Dense Wavelength Division Multiplexing, né? Que é multiplexação por divisão de comprimento de onda. Ou seja, eu tenho várias frequências, né, vários comprimentos de onda diferentes trafegando dentro do domínio óptico, dentro da fibra ótica, né? E é através dessa separação por comprimento de ondas que eu consigo transportar vários sinais de maneira que eles não interfiram entre si, né? Então, como vocês podem ver aqui na apresentação, significa criar canais de comunicação dentro de uma fibra, de uma mesma fibra ótica, como se fossem fibras virtuais, né? Para quem sempre que participa dos treinamentos, que conversa comigo, né? Sempre tem um conceito mais fundamentado aí da parte de Datacom, de dados, né? Faz uma analogia com o VLAN, que é como se cada lambda, né, cada comprimento de onda, fosse uma VLAN, né? Eu estou segmentando o tráfego. A VLAN é lógica, né? O comprimento de onda ele é físico, né? É uma separação física ali. Beleza? Bom, então aqui eu consigo colocar cada tipo de serviço aqui num comprimento de onda e transportar todos eles de maneira a não interferirem entre si dentro do domínio óptico, do espectro óptico, né? Os canais eles possuem comprimentos de onda diferentes entre si, como eu já falei, o que significa que eles estão separados no domínio óptico. E aí, para exemplificar e mostrar isso aqui um pouco melhor, isso aqui é uma imagem de um equipamento que a gente usa para fazer esse alinhamento dos canais, para poder enxergar esses canais no domínio óptico, né, no espectro óptico, que é o OSA, né? O OSA ele é o Optical Spectrum Analyzer, né? Então, é através dessa ferramenta, desse equipamento, que eu consegui enxergar os canais no domínio óptico e ver como que está essa separação, como está o alinhamento, nível de potência, o SNR e tudo mais. E aqui é só para exemplificar e mostrar para vocês que realmente os canaizinhos aqui, eles estão todos separados, cada um em um comprimento de onda, né? A gente tem uma notação aí em DWDM que a gente costuma, né? Isso aqui é universal, costuma chamar o canal, né? A numeração aí do canal, a identificação do canal, através desses dois números aqui do meio da frequência que é representada em terahertz, né? Então, se vocês pegarem aqui o que está no canal 8 aqui dessa medida, ele é o canal 23, né? Porque aqui tem um desviozinho de frequência, né? 22.29 e é o canal 23, né? 192.2973 terahertz é o canal 23. Aqui seria o canal 24, aqui o canal 25, 26, aqui é o canal 29, né? 30, 31 e assim sucessivamente, 32. Então, a gente tem aqui os canais no domínio óptico.
e é assim que a gente chama eles, a gente consegue ver aqui a relação sinal-ruído, potência, o nível de potência individual, o nível de ruído e tudo mais. Beleza? Então, aqui eu consigo ver a separação dos canais do domínio óptico. Então, agora que eu já sei o que é DWDM, né, eu preciso definir e entender o que é alta performance, né? Então, para eu chegar a construir uma rede de alta performance, DWDM, né, eu preciso saber o que é DWDM e eu preciso saber o que é alta performance, né? E como que eu vou chegar na alta performance se eu não sei o que é alta performance? Então, uma definição de alta performance é ser capaz de atingir todo o seu potencial e poder desfrutar de tudo que suas habilidades possam proporcionar. Então, alta performance é uma coisa que é variável. A minha alta performance, a alta performance de uma rede, pode não ser a alta performance de uma outra rede, porque você pode ser capaz de atingir todo o potencial de uma rede, né, e desfrutar de todo o seu potencial, e essa rede ela ter características diferentes de outra rede. Então, atingir alta performance é poder extrair o máximo daquilo que eu tenho, né, dentro daquele cenário que eu estou inserido, né? E aí, qual que é o potencial de uma rede DWDM? Tá, eu já tenho uma rede DWDM, eu já sei o que é um conceito de alta performance, né? Eu já tenho em mente o que é mais ou menos o DWDM, e agora eu vou falar para vocês qual é o potencial de uma rede DWDM, né? E aí é a resposta que eu sempre dou para quase 99% das perguntas relacionadas a DWDM. Depende. DWDM ele é muito customizado, né? Não existe uma receita de bolo para DWDM, não existe um equipamento X que vai ter sempre a mesma performance, independente do meio onde ele está inserido. Então, a capacidade, né, do DWDM vai sempre depender do meio onde ele está inserido, do projeto, né, da infraestrutura aonde esse equipamento e essa rede vai ser instalada. Então, o potencial, né, do DWDM vai depender do meio onde ele está inserido. Né? E como que eu atinjo a alta performance? Né? Coisas que influenciam na alta performance, né? Eu vou listar aqui para vocês características que influenciam o projeto DWDM e, consequentemente, a performance do projeto, né? A performance do seu equipamento. Então, quais são as características que influenciam o projeto? Características que influenciam um projeto DWDM. Primeira delas, infraestrutura, né? Condição do cabo óptico que vai transportar o sinal, as emendas, conectores, DGOs, DIOs, tipo de cabo, tipo de fibra, tudo isso, né, tem que ser minuciosamente analisado antes de você instalar um projeto DWDM, porque você precisa ter um nível de qualidade para você poder transportar o seu sinal. DWDM é uma tecnologia que é bastante sensível à qualidade da rede, né? E isso vai interferir diretamente, impactar diretamente no custo do equipamento que você vai ter que comprar. Então, se você tem uma rede ruim, consequentemente, você vai ter que gastar mais para poder transportar a mesma coisa. Então, é por isso que é muito importante eu ter isso aqui em mente, né? Eu preciso ter a parte de infraestrutura bem bem terminada, bem finalizada, né? Bem construída, né? E aí, isso é um problema que eu que trabalho diretamente aí com ISPs já há algum tempo, né? E é um problema que a gente vê muito mais no mundo dos ISPs do que no mundo das carriers, né? Das operadoras, né? Essa falta de cuidado com a infraestrutura. Né? A maioria dos ISPs parece que ainda não entendeu que a infraestrutura custa caro. 1 dB de atenuação custa muito caro. Né? É que às vezes você tem ali projetos que não são tão críticos, que a distância não é crítica, né? Enfim, que você tem aí alguns dBs de sobra, você pode fazer uma rede meia boca que ainda vai passar tranquilamente, principalmente quando a gente está falando de cenários mais de acesso, né? Que é o que a gente está mais acostumado a lidar, no caso do GPON, que ainda assim a gente tem um orçamento de potência e tudo mais, mas raramente você vai estar ali sempre esguelando a tecnologia para você chegar no máximo de distância possível do equipamento. E para você, por exemplo, colocar uma auto LT ou estender essa distância ou fazer um projeto diferente, você vai gastar menos, né? Na parte de CAPEX de equipamento. No DWDM, não. Né? 1 dB, 2 dB de diferença
faz muita diferença. O projeto pode variar milhões, né? Dependendo dessa variação aí de atenuação, de condição de rede e tudo mais. E às vezes são coisas bestas que você precisa fazer na rede para melhorar a qualidade. Você precisa fazer uma emenda com uma atenuação melhor, você precisa ir lá e refazer alguns conectores, olhar o DGO. São coisas que, assim, vai te custar muito menos se você cuidar da sua rede e fizer isso bem feito, do que você pedir para o fabricante dimensionar naquela condição X e ter que usar um equipamento mais caro, né? Amplificador custa caro, transponder com sensibilidade de OSNR melhor custa mais caro ainda. Então, a gente precisa cuidar da rede antes de pensar em estruturar um projeto DWDM. Geralmente, a gente faz até essa analogia, né? Não adianta nada eu comprar uma Ferrari para andar, fazer um rally com ela, né? Não adianta, eu não vou conseguir extrair a máxima performance do meu equipamento se eu tiver uma rede ruim. Então, um dos pontos que mais influenciam a performance do equipamento, a performance do projeto DWDM em si, é a infraestrutura, é a qualidade da rede. Beleza? Bom, localização dos sites, né? Distâncias e topologias. Quando a gente tem, como que eu posso dizer? Quando a gente tem um projeto para desenhar, né? Uma das coisas que também vai influenciar na performance desse projeto, né? E no custo desse projeto, consequentemente, são as distâncias que estão envolvidas, né? Nos saltos desse projeto de transporte e a topologia, né? A topologia, ela, basicamente, a gente vai ter que... Tem dois cenários, né? Ou eu vou ter que adaptar uma topologia existente a sites já existentes, que já são instalados, aí, POPs existentes, e aí o cara que vai dimensionar esse projeto, ele vai ter que tentar tirar o máximo ali do projeto dentro daquelas distâncias POPs já definidos, ou a gente vai construir uma rede nova, do zero, tenho aí uma certa flexibilidade, eu posso abrir aqui para, por exemplo, evitar usar uma Raman e abrir no meio e colocar outra amplificação EDFA, ou eu posso, não, eu quero fazer num tiro direto, porque ali é só mato, não tem, estou no meio da floresta aqui, não tem cidade nenhuma perto, eu quero fazer direto, não quero ter custo com aluguel de site ali, agora de infra, tem que ter alguém para manter aquilo ali, e aí eu vou fazer isso num tiro direto, né? Então, isso tudo pode fazer com que a performance do seu sistema seja otimizada, né? Então, o cara que vai dimensionar o projeto, ele consegue extrair mais ou menos do mesmo equipamento ali, do mesmo modelo de equipamento, dependendo da distância envolvida e da topologia, né? E aí tem fabricante que vai se sair melhor com span mais longo, tem fabricante que vai sair melhor com span mais curto, e assim sucessivamente, né? Cada fabricante ele vai sair melhor aí num cenário específico. O tipo de tráfego a ser transportado, né? Para minha rede transportar só sinais, por exemplo, 10 GB, sinais não coerentes, né? Eu tenho uma performance X e eu preciso desenhar o meu projeto de uma maneira X para que ele suporte esse tipo de tráfego. Se esse sinal ele tem que transportar, se essa rede ela tem que ser uma rede 100% coerente e vai receber sinais que são de modulações coerentes, acima de 100 GB, 100 GB para cima, né? Eu vou desenhar essa rede de uma outra maneira, né? E essa rede ela vai ter uma outra performance, né? Ou se esse tráfego tem que ser misto, né? Sinal de 10 GB, sinal de 100 GB, Fiber Channel, STN, SDH, tudo na mesma rede, eu tenho que desenhar a minha rede para ela suportar isso, né? Então, um projeto de DWDM, para ele trabalhar em alta performance, né? Ele tem que fazer tudo o que foi proposto nas premissas iniciais ali do projeto, né? E atender aquilo com qualidade, né? Com um uptime ok, sem travamento, sem parada de serviço. Isso que é desenhar um projeto de DWDM de alta performance. Não quer dizer que um cara que tem um projeto para 16 canais e o outro tem para 96, não quer dizer que o de 96 seja melhor que o de 16. Às vezes o de 16 foi desenhado para 16 canais mesmo para poder suportar aquilo ali e ele faz bem aquela função, né? Ele trabalha em alta performance dentro daquilo do cenário que foi proposto para ele. Então, por isso que eu estou tentando só explicar um pouco quais são as características que influenciam o projeto, para diferenciar para vocês entenderem que a diferença
entre alta performance, né, a qualidade do serviço entregue, não é a quantidade, capacidade total do sistema. Às vezes, eu tenho um cenário X dentro do meu budget, dentro do orçamento, para mim fazer sentido fazer um projeto X, que talvez tenha uma capacidade menor, mas ele atende muito bem aquilo ali, né? E em todos os projetos o que vai influenciar é infraestrutura, distância, tipo de tráfego, né? Capacidade máxima de canais suportados pelo sistema, né? Eu posso ter canais aí para 16, 32, 40, 80, 96, e essa capacidade máxima que eu já previ para o meu sistema, ela vai influenciar, por exemplo, no cálculo do Power Budget e isso, consequentemente, vai influenciar no design de projeto. E aí as funcionalidades adicionais, RODM, OSA, TDR, outras funcionalidades que vão adicionar parte de CAPEX, melhoria de OPEX para minha rede, facilidades para minha rede e tudo mais. Dar longevidade para a rede ela vai durar mais sem eu ter que ficar fazendo algum tipo de adição ali de projeto ou gastar mais em cima desse projeto. Então, tudo isso é um pacote que formam as variáveis aí, né, de um projeto de DWDM que vão indicar qual é a performance desse projeto, como que eu vou extrair o máximo do meu equipamento. E aí eu vou explicar quais são as etapas de um projeto, né? Como eu já tinha falado ali na prévia, né, que eu aprofundei um pouco mais nessa parte aqui, um pouco mais voltado nessa parte de etapas de um projeto TWM, né? Eu vou repetir aqui para quem não assistiu lá, e aqui é de uma maneira um pouco mais superficial, mas a primeira etapa e a mais importante de todas, que eu sempre falo, é planejamento, né? Eu preciso planejar a minha rede de maneira profissional. Eu tenho que comprar de maneira profissional, eu tenho que planejar de maneira profissional, eu tenho que ter um planejamento estratégico para a minha rede. Porque um projeto de DWDM, não estou falando de ponto a ponto, 3 sitezinhos, né? Eu estou falando de um projeto, o cara que tem lá uma malha fotônica, que o cara tem 1.000 quilômetros de fibra para transportar, né, para iluminar. Um cara que tem aí 10, 12, 15 sites, né, envolvidos no projeto. Aí sim a gente já tem mais características de projeto. Quando eu tenho um ponto a ponto, 3 sites, aí eu estou ficando mais longe aí desse perfil. E aí, por exemplo, uma falha, um erro de planejamento vai doer menos. É claro que é ruim, mas vai doer menos, vai se aproximar mais daquele cenário que eu sempre bato na tecla aí, que é aquele cenário de um moving box, né? Mexer com caixa, que não tem muito cenário de projeto, por exemplo, comprar um LT e dar algum problema, vou lá, simplesmente troco o LT, comprei um switch, comprei um roteador, comprei um par de DWDM, que, enfim, é claro que vai doer no bolso, mas não vai ser tão oneroso assim. Agora, se eu comprar uma rede de 10 sites que não dá para eu tirar dali e levar para lugar nenhum, não tem o que eu fazer com aquilo, eu planejei errado, aí o buraco é mais embaixo. Então, por isso que eu preciso ter um planejamento, e esse planejamento, como eu falei na última palestra, tem que ser de pelo menos, assim, tipo, é porque para ISP, né, a gente não pode pedir muito planejamento aí para frente, mas de pelo menos 5 anos. Você tem que ter uma visibilidade do que você vai ter aí, né, de transporte nessa rede, de pelo menos uns 5 anos. Né? Porque quando você está comprando um projeto, ele tem uma certa longevidade. Quanto mais longevidade se adicionar nessa rede, melhor para você. Você vai ter uma rede que você vai gastar agora e depois você sabe-se lá quanto você vai gastar de novo. Você não precisa ficar gastando nessa rede. Você vai fazer ampliações, você vai comprar só as transponders que vão transportar o serviço na ponta e não vai ficar mexendo em camada ótica, em nada. Né? E quanto menos você gastar o seu custo de expansão, a longo prazo, o seu investimento vai valendo mais a pena. Então, o seu ROI é maior. Né? Você tem um retorno sobre esse investimento mais rápido e maior. Então, por isso que eu tenho que planejar muito bem a minha rede. Eu tenho que ter um planejamento, né, que é a etapa mais importante. E se eu tiver uma visibilidade aí de 5, 10 anos, melhor, né? Eu tenho que ter pelo menos aí uns 5 anos para frente para eu saber, para eu não errar, né, no meu dimensionamento. Porque aqui, vou dar casos práticos, né? Coisas que acontecem muito aqui no nosso dia a dia. O cara compra a rede comigo hoje, daqui nem um ano depois, o cara já tem que mexer na rede. Porque a gente vai, orienta, fala, não, é melhor você fazer a rede 100% coerente já pelo seu perfil de tráfego, pelo seu perfil de rede. Não, é melhor você fazer já com RODM, que você vai ter redução de OPEX e tudo mais. Ah, não é bom fazer rede híbrida. O que acontece? O cara compra a rede do jeito mais barato possível.
Não dá nem um ano, aí o cara quer implementar outro serviço na rede. Por exemplo, o cara tem uma rede híbrida, mas ele viu que ele não está usando mais 10 GB para nada. Ele só está abrindo em 100 GB, onde é 10 GB ele faz no switch mesmo, ele faz de outro jeito, que fica mais barato, melhor. E aí, o que acontece? O cara tem uma rede toda compensada, né, cheia de compensador DCM, não deu nem um ano, ele tem que mexer na rede inteira. Ir lá, passar em todos os sites, tirar compensador DCM, refazer cálculo de amplificador, realinhar todo o sistema, tudo isso aí é gasto com OPEX, né? Para ele poder, por exemplo, passar canais 100% coerentes. A gente, às vezes, fala para o cara, pô, vamos, já que você tem um tráfego alto, você já está tendo aí expansão e tudo mais, para melhorar o custo da rede, ao invés de implementar lambdas de 100 GB, já vamos deixar a rede desenhada para suportar lambdas de 200 GB, né? Porque o lambda de 200 GB ele tem um SNR pior um pouco, né? Uma tolerância pior do que o 100 GB, ele vai uma distância mais curta, mas se eu, dependendo de como for o cenário, às vezes eu consigo adaptar ali para eu conseguir passar canais express de 200 GB e tudo mais. Então já vão começar, por exemplo, comprando 200 GB, né? Porque o 200 GB, na maioria das vezes, ele é 20, 30% mais caro do que um 100 GB, então se eu comprar dois 100 GB, fica bem mais caro do que eu comprar um 200. Né? Mas aí o cara, não, vou fazer com 100, é mais barato e tudo mais. Aí no final das contas, você soma aí, o cara está com um projeto há 3 anos, só comprando lambda de 100, que ele poderia estar comprando de 200. Ele comprou 10, né? Se ele comprasse 5 de 200, ele tinha gastado ao longo do tempo menos 70% de economia ele ia ter, mais ou menos. Né? Então, são coisas que, assim, por não ter planejamento, o ISP vê o dinheiro indo pelo ralo, não tem controle das coisas, não sabe se está tendo lucro, se não está tendo, de repente se vê numa dificuldade e não sabe nem para onde está indo o dinheiro. Então, é extremamente importante pensar nessa parte de planejamento, principalmente na parte de planejamento de rede, parte técnica, porque na parte de organização como empresa, né, não é o meu maior know-how, então não vou entrar muito nesse tópico, mas na parte de rede, de tecnologia, né, isso influencia muito também na parte de lucro, né, de ROI da empresa, e a gente precisa tratar os projetos pensando na parte financeira, né? Então eu tenho que fazer um planejamento adequado sempre. E aí, pulando, né, a próxima etapa é a caracterização de fibras, que eu já falei também lá na outra apresentação. Caracterização de fibras é o processo onde eu vou fazer a medição da dispersão cromática, da dispersão de modo de polarização, vou fazer o cálculo, a medição das atenuações, das emendas, né, o OTDR normal cumpriria essa função. Então, eu faço a caracterização para eu ter todas as características daquela fibra para o cara poder dimensionar corretamente o sistema. Né? Problemas que eu já vi acontecer por causa disso. Né? O cara ele não tinha uma caracterização da fibra, ele passa dados, e já vi acontecer em editais grandes, inclusive, não só com ISP. São erros assim que poderiam ser evitados com pouco dinheiro. Então, o que acontece? O cara ele vai lá, ele passa um dado chutado, né? Ele acha, vou dar faz aí com as características padrões da fibra G652, por exemplo, atenuação de 0,25 e dispersão cromática 17 picosegundos por nanômetro por quilômetro, tá tudo certo, e beleza. Beleza, você faz lá o projeto, chega em campo, a fibra está muito pior do que deveria estar em alguns trechos, né? Às vezes nem em todos, mas em alguns trechos a fibra está muito pior. O que acontece? O cara não consegue alinhar os canais, principalmente se ele tiver canais expressos, atrasa a entrega do projeto, o projeto vai embarrigando, porque o cara chega lá, o que acontece? Às vezes o cara já tem um tempo pré-determinado que ele faz lá o planejamento dele. Vou cotar e vou comprar o projeto até o mês tal, vai demorar 3 meses a importação para chegar aqui, mais 3 meses para implementar, já negociei um contrato que eu vou começar a entregar banda para os caras aí daqui sei lá, 8 meses, 10 meses. Já está negociado, já está tudo certo. Deu os 10 meses, o projeto do cara não está pronto, o cara está com o projeto lá, tá com o contrato lá com o cara, ele vai ter que desfazer o contrato com o cara muitas vezes, vai perder um negócio que seria lucrativo para ele, ou ele vai tomar uma multa contratual, porque o cara ele não está entregando o que ele prometeu para o cara em contrato. Por quê? Porque ele, às vezes, pulou uma etapa de projeto que seria importantíssimo, que é, por exemplo, caracterização de fibra. Então, o prejuízo que ele teve em detrimento de ter pulado essa etapa não valeria a pena, porque essa etapa aqui não é tão onerosa. Né? Porque isso aqui, o que vai fazer? O cara vai chegar em campo, a condição da fibra está pior, o equipamento que foi dimensionado não suporta aquilo,
a gente vai ter que redimensionar, repensar aquilo. Muitas vezes tem que, na maioria das vezes, nesse caso, você tem hardware adicional, então vai ter que esperar importar equipamento, se não tiver em estoque, né? Mais 3 meses até chegar o equipamento, ou seja, vai atrasar, você não vai atrasar alguns dias o projeto, você vai atrasar meses o projeto. E isso pode te gerar um prejuízo aí muito grande, né? Fora a dor de cabeça, fora o tempo, que tempo é dinheiro. Então, essa é uma etapa que eu acho extremamente importante, principalmente quanto mais crítico o projeto, maiores as instâncias, mais spans, né? Mais vale a pena eu ter isso aqui. Né? Principalmente se for swap em cima de rede velha e tudo mais, eu tenho que ter uma caracterização de fibra. Bom, com posse, né? Em posse dos dados da caracterização da fibra, né? Eu vou para o design de dimensionamento da rede. E aí, eu vou passar para o fabricante, e o fabricante ele vai pegar essas informações e vai dimensionar a rede e vai fazer um dimensionamento ali com esses dados, e com esses dados corretos, né? Por que é bom também eu ter a caracterização correta da fibra? Porque quanto mais próximo do cenário real dimensionar a minha rede, mais próximo do cenário real você vai ter uma cotação. Porque pode acontecer, às vezes, o cara vai lá e ele fala, não, vou fazer uma estimativa aqui de quanto que é, já que a gente está falando para ISP, né? Vou fazer uma estimativa de quanto que vai dar o meu projeto. Né? Ele vai lá, manda cotar com as características normais aí da rede, dá, vamos supor, 2 milhões o projeto dele. Aí ele vai lá, mede a rede e fala, puta, minha rede... O que acontece muito é a quilometragem mudar. Já vi projeto, às vezes a condição da fibra não piora tanto, mas a quilometragem aumenta muito. Às vezes o cara fala que o trecho tinha 70 quilômetros, vai ver tem 110. Aí era para ser 0,25, é 0,27, né, a atenuação. Aí você vai ver só aumento da quilometragem, mais o aumento do alfa da fibra, já faz a atenuação total ser muito mais alta. E às vezes aquilo que eu dimensionei não vai caber, eu vou ter que mudar o dimensionamento, mudar a amplificação, e isso vai deixar o projeto mais caro. Aí o cara cotou um projeto total que deu 2 milhões, né? Com a característica real da rede, o projeto passa para 3,5. E aí o cara fala, não, tá louco, não sei o quê, não tem o que fazer. Né? Porque não dá para o cara fazer uma estimativa de um cenário baseado em uma coisa que não é real. Porque a hora que ele for passar os dados reais, a gente pode fazer um projeto que vai ficar muito mais caro e pode acontecer de ficar muito mais barato. Pode, é raro, mas pode, porque geralmente as fibras estão piores do que os dados que são passados. Então, mas o contrário também pode acontecer, né? O que no caso seria benéfico, né? O cara passa uma condição de fibra lá, e aí chega depois o cara fala, ah, não, aqui tá dando 0,21, 0,22, e aí a gente não precisava colocar tudo aquilo de atenuação, de amplificação na rede, e aí a gente pode readequar isso aí. Né? Nesse caso, né, quando eu pulo a etapa de caracterização, eu tenho problema tanto se a rede estiver pior ou estiver melhor. Se a rede estiver melhor, o que vai acontecer? O cara ele vai ter pagado mais por um negócio que ele podia ter pagado menos, às vezes muito menos. Né? Agora, se eu tenho a etapa de caracterização, né, eu evito tanto problema de atraso em projeto e gastar mais, quanto... Camilo, só um Oi. minutinho, Camilo. Deu algum problema na sua tela aí? A sua imagem, compartilhamento, sumiu aqui. Deixa eu tentar voltar aqui. Tô tranquilo, agora foi, né, o Motorola. Então era o problema mesmo, talvez, do celular aí. Bom, coloquei aqui agora voltei aqui com a tela, né? Apareceu um risco aqui que não é meu. Vou dar um clear all drawings aqui. Alguém fez um risco aí. Bom, vamos lá. Então, eu tô aqui com vocês, né? Eu estava falando da parte de caracterização de fibra, design de dimensionamento, né? Por que é importante a gente fazer a caracterização de fibra? A gente tem esse problema de fazer um superdimensionamento, um subdimensionamento para a rede, porque isso vai me causar problema dos dois lados. Se eu subdimensiono a rede e chega em campo, a minha rede, a minha infraestrutura está ruim, né? O que vai acontecer? Eu vou gastar mais, né? Eu vou gastar mais dinheiro, eu vou ter que atrasar o projeto, eu vou ter que gastar com hardware adicional, eu vou ter que esperar esse hardware chegar, implementar, realinhar sistema e tudo mais, então é um problema. E o outro problema é se ele estiver super dimensionado, né? E eu chego em campo e minha rede está melhor do que ela era, né? Do que eu dimensionei a rede, pode ser o caso de eu poder ter comprado aquela rede por um preço menor.
né? E às vezes esse preço menor está na casa de milhões, né? Que às vezes uma vírgula no dimensionamento de um projeto DWM muda milhões. Então, é uma brincadeira aí que as cifras são grandes, dependendo da dimensão do seu projeto, e é bastante importante a gente ter isso em mente, né? E saber a ordem cronológica das etapas e tudo mais, para eu poder me orientar na hora que eu vou pedir um projeto, na hora que eu vou fazer o meu planejamento, né? Se eu tenho em mente quais são as etapas que eu vou enfrentar na frente, na hora que eu vou planejar, isso fica mais fácil também, porque eu já sei o que eu vou enfrentar ali na frente, né? E o que tipo de informação que eu vou ter que prover para o cara que vai fazer esse dimensionamento de rede. Tranquilo, pessoal? Então, design de dimensionamento de rede. A próxima etapa, é claro que na outra apresentação eu expliquei um pouco melhor. Entre a etapa 3 e 4 aí, eu tenho uma etapa que é a parte da decisão da compra, né? Quando eu vou fazer o design de dimensionamento da rede, né? Eu vou ter vários fabricantes, eu tenho que ter um processo de compras profissional, eu não vou pegar, cotar com um fabricante só e pegar esse cara e ir lá e acreditar na verdade absoluta que ele me passou e comprar dele, né? Eu tenho que ter um processo de compra profissional, eu tenho que ir lá, cotar com uns 3 fabricantes pelo menos, entender as diferenças entre eles, ver qual deles faz mais sentido ali para minha rede, tirar dali qual que é o melhor custo-benefício e decidir pela compra, né? Existem aí algumas empresas que fazem esse processo aí de compra, né? Esse projeto, para quem não tem esse conhecimento dentro de casa, né? Infelizmente, a DWM ainda é um conhecimento restrito no mercado, tem pouco profissional de qualidade, os que são de qualidade estão dentro do fabricante na maioria das vezes, né? Então é difícil encontrar um cara avulso aí no mercado que entenda bem de DWM, e mais difícil ainda um cara que preste consultoria, né? Como eu disse, eu só conheço uma empresa que faz isso bem, que é que eu tenho a parceria para fazer os treinamentos, que é a Hubtree, né? Lá o pessoal faz bem essa parte de dimensionamento, porque eles têm bastante experiência também com essa parte de DWM, né? Trabalharam lá, os donos lá trabalharam na ZTE durante muito tempo, trabalharam com fibra durante muito tempo, então tem esse know-how. E é difícil, realmente é difícil, não é para qualquer um. E é importante o cara ter esse dimensionamento, né? Ter essa noção, o cara que vai comprar o projeto, né? O cara que vai desenhar essa rede, né? O cara do lado do cliente, né? Ele tem que ter essa noção para ele poder discutir minimamente ali em pé de igualdade com o cara e entender se o cara, se as informações que o fabricante ou que o consultor que ele contratou está passando para ele são condizem com a verdade, fazem sentido. Você tem que ter um mínimo de senso crítico e para isso você tem que ter um mínimo de conhecimento. E aí depois que você fez essa etapa, decidiu, vou comprar do fabricante X, vou comprar lá da ACI, né? Eu vou para a fase de implementação. E aí na implementação eu tenho algumas subetapas aqui, né? E durante a implementação eu vou ter que fazer o comissionamento físico, né? Instalar o equipamento fisicamente, fixar rack no chão, passar fibra, energizar. Fazer o comissionamento físico de fato, né? Ir lá, colocar, setar o primeiro IP no equipamento para subir ele na gerência, fazer aqui, ali algumas configurações básicas. Depois vem o comissionamento lógico, que eu já instalei o sistema de gerência, DWM. Esse é até uma coisa que eu tenho que frisar, porque tem alguns ISPs que os caras não querem ter um sistema de gerência, sei lá por quê, qual o motivo, né? Mas o cara, às vezes, ele acha que, eu vou comprar sem sistema de gerência, é mais barato. Cara, não faça isso com o DWM. Porque tem muitos fabricantes aí, principalmente os top de linha, você não consegue fazer praticamente nada sem sistema de gerência. Dependendo da complexidade da sua rede, vai dar tanto trabalho, você não vai ter visibilidade do todo da sua rede, e se der algum problema, você vai ficar sabendo disso tardiamente, não vale a pena, né? Até porque o custo da gerência já está meio que embutido ali no custo do equipamento. Então, você tem que ter em mente que sempre que você vai ter um projeto de DWM, você vai ter um sistema de gerência embutido. E esse sistema de gerência, você vai ter lá um servidor, seja ele virtualizado ou físico, onde vai ter um sistema de gerência, né, um NMS, Network Management System, que é onde eu vou fazer toda a gerência dos equipamentos, eu vou subir esses equipamentos lá, né, nesse sistema de gerência, nesse software de gerenciamento. Depois que eu fiz esse comissionamento físico, eu vou subir esses caras na gerência, configurar eles, terminar a configuração e fazer o alinhamento dos canais, né? É possível, às vezes, fazer alinhamento dos canais sem ter eles na gerência. Mas tem muitos equipamentos aí que, por exemplo, tem VOA, né, integrado na MUX, tem já funcionalidade de OSA e tudo mais, que eu consigo fazer tudo remotamente pela gerência. Depois que eu subo pela gerência, eu geralmente só tenho um cara em campo ali para talvez fazer algum ajuste, caso seja necessário, alguma fibra que esteja atenuada, alguma coisa nesse sentido. Então, eu faço o alinhamento dos canais. Então, eu tenho essa parte de implementação e tem a etapa de teste de aceitação, que, como eu falei na última
A apresentação é muito importante também, porque qual é a função do teste de aceitação, né? ESP que é tudo para ontem, o cara vai lá, subiu metade da rota e já quer colocar canal ali para funcionar. Beleza, mas a maioria dos fabricantes tem uma cláusula no contrato que a partir do momento que você colocou o serviço em cima, está contando tempo de garantia. Então, você está ali, correndo já seu tempo de garantia, e você não tem respaldo nenhum. Se você não tem documentação de como estava a sua rede instalada no primeiro estágio, né, dia zero dela, botou para rodar, se dá um pau ali na frente, você não sabe dizer se foi problema de instalação, foi mau uso, ou se foi problema na placa já lá no começo da instalação, né, se veio um defeito de hardware do fabricante. E aí, até você explicar que focinho de porco não é tomada, às vezes você perde um tempão para conseguir uma placa de graça, sem comer a sua garantia, sem comer o seu spare ali, você vai comer o spare, depois você vai ter que pedir uma placa de volta para o fabricante, né? Até você entrar nessa briga aí, é claro que na maioria das vezes, como eu falo, o fabricante acaba abrindo as pernas e dá uma ajudada aí no cliente, mas você vai ter que passar por uma chateação, vai demorar, não vai ser tão simples assim. Se você tem um processo bem implementado certinho, que você faz teste de aceitação e tudo mais, você tem as provas, você pega e fala, olha aqui, ó, instalou, estava assim, deu um mês, sua placa degradou, está com problema, eu preciso de uma placa nova, né? Porque ele sempre vai tentar empurrar o problema para você. Muitas vezes, porque nesse mercado de ISP, o ISP ele pede para fazer a instalação por ele mesmo, para reduzir custo de instalação, ele acha que é simples fazer uma instalação de DWM e tudo mais, né? Ele tem lá um treinamentozinho qualquer do fabricante, que geralmente o fabricante ele oferece treinamento junto com o projeto, mas não é o treinamento, né? É um treinamento assim simples, né? Eu vou pedir encarecidamente para quem estiver desenhando na tela que pare, porque apareceu mais um risco aqui, mas isso aqui eu não vou ter que parar aqui e dar um disable participants annotation aqui, beleza? Agora não vai acontecer mais. Bom, então eu tenho que ter esse processo de aceitação bem implementado, né? Para eu não sofrer esse tipo de problema, né? Senão, se você tem isso documentado, você vai lá, você mostra para o fabricante, ó, tive um problema aqui, teve uma degradação na sua placa, eu preciso de uma placa nova. Senão o fabricante ele sempre vai tentar empurrar esse problema para o cliente, porque hoje em dia, dentro do ISP, tem a prática aí de, maioria das vezes, o próprio ISP ele quer fazer essa implementação, ele acha que é simples fazer a instalação do EWM, fisicamente alimentar, basicamente não tem muito segredo mesmo, são poucos equipamentos que têm características aí mais diferentes, assim, de instalação física, parte de energização e tudo mais. Porém, na hora de fazer o comissionamento lógico ali, o comissionamento físico, configurar, subir na gerência, alinhar canal, não é tão simples, e não é do dia para a noite que o cara vai capacitar a equipe dele. Né? Por exemplo, um equipamento, uma equipe que não tem, nunca tocou num DWM, nunca fez uma instalação, não sabe como é que funciona, é muito mais sensível. Né? O cara vai lá e passa a fibra de qualquer jeito, gera atenuação, não limpa a fibra, não tem boas práticas. Fica um negócio ruim, né? Aí vai ter um monte de problema na rede, a instalação vai ficar ruim, o equipamento não vai funcionar, o cara vai falar que o equipamento não funciona. E aí o fabricante vai falar, não, você não quis fazer com uma equipe capacitada nossa, você fez por você mesmo, você assumiu o risco. Então, para não ter esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de problema, é bom eu ter o teste de aceitação, porque é para respaldar o próprio cliente, o próprio ISP. Né? E aí, depois que eu tenho todos os testes de aceitação feitos corretamente, né, eu vou fazer aqui a minha entrega, né? Eu faço a minha entrega e aí tá tudo certo, aí eu começo a operar e aí começa a contar o período de garantia normalmente aí dos projetos, sem problema nenhum. E eu tenho que ter em mente essas etapas e saber quais são os riscos que eu estou assumindo, quais são os problemas aí que estão acontecendo, que podem acontecer em cada uma dessas etapas, né? Porque uma coisa é eu assumir um risco sabendo o que pode acontecer, né? Outra coisa é eu fazer as coisas sem ter conhecimento nenhum, e aí eu vou descobrindo as merdas que podem dar ao longo do caminho, e que é a maioria das coisas a maioria das vezes o que acontece aí nesse mercado de ESP. Então, a função aqui nossa, geralmente é alertar e informar as pessoas para que eles tenham mais ciência aí do que está acontecendo, do que pode acontecer, quais são os riscos envolvidos. Se o cara vai decidir por correr esse risco ou não, aí já é um problema dele, mas pelo menos ele está informado, está ciente. A ideia aqui é a gente informar e trazer conhecimento para vocês.
Bom, então essas são as etapas aqui de planejamento, né, que também influenciam diretamente na performance do projeto, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente precisa ter em mente. Sumiu a minha apresentação aqui. Beleza. Bom, beleza? Agora então, né, eu vou mostrar para vocês como que a ECI, né, a Ribbon ECI agora, né, pode ajudar vocês nessa etapa, né? Então a gente tem aqui 60 anos de expertise de redes de transporte. As ideias, as perguntas, eu vou responder mais no final para quem ainda tiver paciência de ficar até o final, porque já está tarde. Mas eu respondo algumas perguntas no final e aí a gente coleta também todas as perguntas, igual o César falou na minha última apresentação aqui, que eu fiz também no último dia, né? A gente coleta aí as perguntas, eu vou respondendo com mais tempo aí para vocês. E eu vou falar só um pouquinho de como que a ECI pode ajudar vocês, né? A ECI, ela tem 60 anos de expertise aí em redes de transporte. Hoje a gente faz parte aí da Ribbon, né? Que é uma empresa focada nesse mercado mais de core, né? Parte mais de circuit switch, né? Foi uma junção, né? A Ribbon comprou a ECI, mas foi uma junção que não teve não tem overlap de soluções, né? Então, as empresas, elas praticamente permanecem as mesmas, né? Só que a gente só combinou as forças, principalmente visando aí o mercado 5G, onde a gente passa a ter um portfólio muito mais completo e a gente consegue oferecer soluções fim a fim. O César levantou a mão aqui, deixa eu só ver o que o César quer falar. César, quer falar alguma coisa? Eu tenho que desmutar o César aqui. César, pode Oi, falar. oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Obrigado, Camilo. Camilo, na verdade, eu não consigo fazer por conta aqui, você tem que liberar aí. Estou roxo agora, né? Quando você terminar, estiver no ponto aí, nós vamos fazer o sorteio, tá? Tá, beleza. O sorteio Tranquilo. ainda hoje, porque o sorteio vai valer para quem fez o check-in, tá bom? Então, Beleza. quem não está aqui, que saiu por conta do problema lá, mas mesmo assim a gente vai fazer o sorteio de todos os brindes ainda hoje, tá bom? Obrigado. Ó, tem gente que está perguntando aí que não vai assistir até o final por causa do horário. Mas ainda assim nós vamos sortear e mesmo vamos assim ele pode ser entrar em sorteado, contato né? com todo mundo. Quem Mesmo assim. sair não vai perder, porque na verdade a gente pretendia levar no horário normal e não teria problema nenhum com nada, mas infelizmente aconteceu isso. Então, nós vamos sortear com quem checou, tá? Não, beleza, Então, vai o valer sorteio para vai ser quem feito está no entre o check-in. grupo checado hoje, tá bom? Então, beleza, então vai valer para quem está no check-in, não tem problema, o cara entra ali, você Isso, entra em ok? contato. Obrigado, viu, pessoal? A gente continua aqui. Obrigado. Então, beleza. Para quem tiver paciência aí, agradeço de me acompanhar até o final. Vamos continuar, então. Obrigado. Vou mutar aqui de novo, tá, César? Qualquer coisa Ok, você obrigado. Bom, pessoal, então continuando, né? Como que a ECI pode ajudar? Né? Como eu falei, ocorreu essa compra da ECI pela Ribbon, porém a estrutura da ECI permanece a mesma, né? E que a única coisa foi uma combinação de forças, né? A empresa ela passa a ter mais capacidade, é uma empresa maior, né? Ela dobrou aí o mercado possível dela, né? Mais do que dobrou, na verdade, porque agora passa a ter portfólios mais completo, né? Que atende de fim a fim aí soluções 5G. E falando da parte de CI, né? Apesar da gente ser Ribbon em CI hoje, né? E provavelmente aí vai haver uma transição para se tornar tudo Ribbon. Eu vou tratar aqui como ECI, porque ECI é o segmento da empresa, o departamento, a parte da empresa que trata de transporte, que é o que a gente está falando aqui, que é a parte ótica, né? A gente tem também segmento de route switching lá, né? Com equipamentos com uma linha NPT. Aqui eu vou falar da linha Apollo, que é a linha de DWDM. Então, a expertise aí de CI, a ECI, ela tem 60 anos aí de expertise em rede de transporte, e até o slogan dela é transportar, a expertise, o know-how da ECI é transportar da ponta A para a ponta Z. É isso que a empresa faz, é nisso que ela é boa, ela é dedicada para isso, e realmente a gente tem soluções muito boas para esse mercado de transmissão, né? Eu vou falar ali, vocês vão perceber. Equipe dedicada para o mercado de SPs, né? Eu sou o responsável
junto com o Eduardo Braga aqui, para atender esse mercado de ISPs, e a gente é dedicado só para esse mercado, a gente só atende ISP, a gente tem uma equipe aqui focada com o mercado de ISP, a gente tem um modelo de negócio, aqui, uma estrutura junto com a WDC, que é o nosso distribuidor, né? E a WDC, ela é uma empresa que tem uma estrutura grande, né? Tem bastante vendedores e tudo mais, então eles conseguem dar uma atenção boa também, eles auxiliam bastante aí a gente nesse mercado, além de ter soluções financeiras interessantes, como o modelo de aluguel, né? Então isso ajuda a viabilizar muitos projetos aqui. Parcerias estratégicas com as melhores soluções financeiras, né? Que é o caso da WDC, a gente tem soluções financeiras muito boas lá, né? E tecnologia de ponta com preço competitivo. Então, a ICA, em questão de tecnologia, ela briga de igual para igual com todos os outros fabricantes aí, top de mercado, e como eu disse, né, se houvesse um fabricante soberano que fosse o melhor em todos os cenários possíveis, né, esse fabricante ia reinar e não teriam outros fabricantes, e não é o caso. Né? Vai ter cenário que o produto da ICA vai sobressair, vai ter cenário que o produto da Huawei vai sobressair, que o da Padtech vai sobressair, enfim. A gente tem cenários aí onde o custo-benefício vai pender para um fabricante, né? Então a gente aí briga de igual para igual com todos esses fabricantes, principalmente no mercado de ISP, onde a gente tem soluções aí que se encaixam muito bem no cenário de ISPs, e é por isso que a gente tem vendido bastante para esse mercado de ISPs, para vocês terem noção aí, a gente já passou dos 14 mil quilômetros de fibra iluminada com equipamento ISP, com equipamento ECI para ISP. Né? Então, a gente tem bastante projeto rodando aí já. Bom, vou falar então um pouco aqui da Apollo Family, né, que é a família de equipamentos Apollo, que é a família de DWDM aí de nova geração da ECI, e um pouco dos diferenciais técnicos aí que a gente tem com relação a isso. Bom, só tomar uma água aqui. Vocês observarem, né? A gente tem aqui a família que mais sai aqui para DWDM, né, para esse mercado de ISP, são esses caras aqui. Deixa eu mudar aqui. São esses caras aqui. Esse lado aqui, o Flexible Transport. Né? Esses caras aqui são os que mais saem para o mercado de ISPs. Né? Porque aqui a gente já está falando de OTN switching e geralmente não é um mercado aí que não é uma família de equipamentos que tem muita saída, não se encaixa muito no cenário de ISPs. Então a gente está geralmente aqui dentro de todos os projetos aí que eu vendi até hoje, que a gente tem aqui projetos rodando, todos eles se encaixaram em produtos do 9608 ou do 9603. Né? O 9603 é um equipamento de 2U, onde eu consigo passar até 1.6 tera nele. Né? Então, a ICI, aí, o grande diferencial dela com relação aos demais concorrentes é a altíssima densidade de ports que a gente tem, né, em equipamentos bem compactos, e o baixíssimo consumo de energia, né? Já fiz vários testes comparativos aqui, nas linhas ali, banana com banana, a ICI consome menos energia que todos, né? E a gente tem aí alguns feedbacks de clientes e de possíveis clientes de RFPs que sempre falam, quando tem um cálculo de TCO ali, né, na questão custo de expansão, flexibilidade ali, né, de densidade de porta e consumo de energia, a ICI sempre está em primeiro lugar comparado com outros concorrentes aí. E aí a gente tem a família 9608, que já é um equipamento de 5U, que consegue comportar aí até 4.8 tera no mesmo chassi. Né? O 03 é que eu tenho 3 slots de serviço, o 08 eu tenho 8 slots de serviço, e aí dentro desses 3 slots de serviço eu consigo passar aí até 1.6 tera e aqui 4.8 tera. Beleza? Eu não vou falar muito do 9624, porque não se encaixa na maioria dos projetos aqui no Brasil, e por questão de custo-benefício, quando o projeto está próximo de de utilizar o 9604, que não ocorreu ainda, né? Eu uso dois 9608, que fica mais barato do que usar um 9604, geralmente, né? Até em custo de expansão depois no futuro. Beleza? A diferença entre eles, basicamente, é só a quantidade de placas aí de serviço que ele suporta, o tamanho do chassi, consumo de energia e tudo mais. Tranquilo? Bom, continuando aqui,
dar um... Continuando aqui. Todas essas famílias, né, como vocês puderam ver ali, a gente tem aí soluções que vão desde o transporte, né, desde o transporte até o core, né, com equipamentos aí mais parrudos que fazem o attention switching, né, service grooming e tudo mais, né, e equipamentos mais compactos. E a vantagem, grande diferencial aí que a gente tem é que nessa família, né, voltando aqui nessas famílias aqui, né, do 96, né, na família 96, eu tenho todos os equipamentos, as placas são intercambiáveis entre si, ou seja, se eu tenho um projeto onde eu vou usar o 9603, 9608, 9624, qualquer um deles, se eu tiver tudo misturado na rede, eu não preciso comprar spare adicional para cada um deles. Todas as placas servem em todos os equipamentos. E o que isso gera de facilidade para mim, né? O gerenciamento de spare é muito mais fácil, né? Eu tenho um custo menor com spare, né? Tanto na parte de OPEX, de gerenciamento, quanto CAPEX, porque eu preciso comprar só um kit de spare para todos eles, né? E a escalabilidade é muito melhor, porque, por exemplo, se eu já tenho uma rede implementada com 9603, aí de repente eu quero usar o 9608, preciso ter um 9608 ou 9624 na minha rede, eu já tenho ali as placas de spare, eu já tenho ali tudo... eu já tenho toda a estrutura ali que vai suportar essa família de equipamentos. Então, a escalabilidade é muito mais fácil, muito mais suave, porque todas as placas são intercambiáveis nesses equipamentos. Então, isso é uma vantagem muito grande. E a solução, outra vantagem também é que a gente consegue utilizar, por exemplo, placas Raman, amplificadoras High Power, todos os modelos de transponder disponíveis, tudo desde a linha mais baixa aqui, né, com menor capacidade aqui, de 2U, até a mais alta, né? Muitos fabricantes aí, você conseguir utilizar uma Raman, você conseguir utilizar uma placa mais Power, eu preciso de uma família, né, maior, né, de um chassi maior, né, e isso acaba, às vezes, piorando o TCO da solução desses fabricantes quando é uma solução de média, pequeno porte, né, então por isso que a ICI se torna muito competitiva nesses cenários, que são a maioria dos cenários de ISP. Bom, continuando aqui, né, outra vantagem aí, né, para vocês terem ideia aí na ordem de grandeza, né, a ICI, ela saindo aqui de 2012 até os dias de hoje, né, aqui a interface hoje já é de 600 GB, né, a gente saiu num período de tempo aí de 8 anos, né, a gente já está aí com os estudos de 1 tera, a gente, em um período de 8 anos, a gente melhorou em 30 vezes a capacidade do equipamento dentro do mesmo chassi. Ou seja, você comprou o 9608 há 8 anos atrás, você não precisou fazer nada para você aumentar a capacidade dele, só trocar transponder na ponta, né? Só foi feita uma melhora aí das tecnologias de transponders que estavam na ponta. Eu não precisei trocar matriz, eu não precisei trocar backplane, eu não precisei trocar nada. Ou seja, isso evidencia, né, e potencializa aí que o nosso R&D, o nosso desenvolvimento, ele é focado em redes future-proof, né, a prova de futuro. Você vai comprar um equipamento que não é daqui 5 anos, né, eu vou lançar uma tecnologia nova e você vai ter que trocar todas as suas caixas para suportar esse equipamento, igual suportar essas novas taxas aí, ou novas funcionalidades, igual outros fabricantes têm. Por exemplo, a família X suporta até 100 GB, até 200 GB. Se eu quiser passar para um Flex Grid, eu tenho que usar uma outra família, você tem que trocar toda a sua rede. No nosso caso, não. A gente já pensando aí na longevidade da rede. Tanto é que para você ver, quem comprou lá em 2012 e tinha aí uma plaquinha que suportava 210 GB, hoje, com a mesma caixa, sem fazer nada, 8 anos depois, o cara já consegue passar aí 1.6 tera nesse equipamento, né? Onde ele tem aí, consegue colocar até 3 interfaces, duas interfaces de 600, né? Mais uma de 400. Num 9603, por exemplo, né? No 9608 eu consigo passar muito mais que isso. Então, eu tenho uma melhora, né, um improvement de 30 vezes no período de 8 anos sem ter que trocar a caixa. E no mesmo período, né, a eficiência energética, né, a eficiência de energia, de consumo de energia melhorou mais de 10 vezes, né? Indo de 2,5 watts por giga para menos de 0,15 watts por giga. Ou seja, a gente é muito focado nessa questão de densidade por porta, longevidade de rede e consumo de energia,
né? Porque a ICI tem muito desenvolvimento para infraestrutura crítica, né? Tanto é que nessa questão de Power Utility, a gente tem aí 70% do mercado, a gente é muito forte nessa parte de Power Utility. Então, acaba que a gente tem uma solução muito robusta. Bom, aqui é a parte passiva, né? A ICI ela tem uma diferença aí da maioria dos fabricantes que tem solução com VOA. A ICI não tem solução com VOA, mas tem um lado, né? Tem um lado que é positivo nisso, né? Quando eu não tenho uma solução 100% passiva, ela tem um lado positivo que é, quando eu tenho o 100% passivo, o VOA ele é um componente eletrônico. Se eu adiciono um componente eletrônico num componente que deveria ser 100% passivo, por exemplo, que é um MUX, né? Esse MUX ele vai passar a ter um ruído térmico, ele vai passar a ter um componente eletrônico que vai piorar, degradar, mesmo que minimamente, vai degradar um pouco o SNR. Então, quando eu tenho o VOA dentro do MUX, ele adiciona ali um ruído térmico que aí vai piorar um pouco o SNR. E quando eu tenho vários saltos com MUX, DMUX, com VOA, isso vai se somando de maneira exponencial até que esse valor passa a ser considerável e passa a ter um certo impacto na rede. Quando eu não tenho esse VOA, né, eu consigo ter uma longevidade maior para esse componente, né, porque ele é só vidro praticamente, então eu não tenho que dar problema nele, e eu não adiciono o SNR, então na maioria dos casos eu não preciso ter uma transponder com o SNR tão, um limiar de OSNR tão bom, né, porque a minha rota em si, ela tem uma figura de ruído ao todo boa. Então lá no final, eu vou sempre estar chegando com um OSNR razoavelmente bom, porque eu não estou, se eu tenho amplificadoras boas, tenho MUX 100% passivo, né? A qualidade dos equipamentos, dos componentes, né, que estão formando a camada ótica, lá no final eu vou chegar com SNR bom. E aí tem outra vantagem também, que é a questão do eletrônico. O eletrônico ele dá problema. Então um MUX que é 100% passivo, ele vai durar aí 20 anos, né? Um MUX que tem VOA, ele ocasionalmente ele vai dar problema antes disso, porque ele tem esse componente problema, esse componente eletrônico que dá problema, que é um VOA, por exemplo, né? E o que isso pode acontecer? Se dá um problema no VOA, e eu estou lá com um MUX de 40 canais com VOA, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que trocar muitas vezes a placa inteira. Eu tenho que parar 40 canais para fazer uma substituição de placa, né? Se eu tenho um MUX 100% passivo, eu não passo por esse tipo de problema, né? É claro que o VOA dá outras funcionalidades, outras vantagens para a gente, mas não ter o VOA também tem as suas vantagens, né? E o conceito, o pensamento da ICI é focado nessa parte 100% passiva. E para circuitos coerentes, né, o VOA da ICI está no transceiver ali da transponder, que já é um equipamento eletrônico mesmo. Eu vou fazer o ajuste do canal ali direto na transponder e a minha camada ótica fica ali com o MUX 100% passivo. E eu gosto mais desse approach de desenho de rede do que utilizar o VOA no MUX. Beleza? Bom, então eu tenho aqui a minha camada passiva, né? Então são equipamentos 100% passivo. É uma caixinha que vai separada, né? Eu tenho esse Artemis, que é basicamente só o cage que vai por fora, né? Um rackzinho, um sub-rackzinho que vai por fora, só para eu ter um mínimo de gerenciamento do equipamento, mas ele é 100% passivo, ele vai inserido aqui nesses slots. E nesses slots eu coloco tanto os MUX DMUX, né? Os FOADMs, eu posso colocar também os módulos DCM, né? Que aqui no caso está como DCF, Dispersion Compensation Fiber, que é como a gente chama na ICI, a gente não chama de DCM, módulo, né, módulo, onde a gente coloca os splitters, acopladores, os filtros CT, né, o CT filter, ele é basicamente aquele filtro que vai separar o canal do OSC, né, do canal de supervisão óptico, do restante dos canais de informação, e geralmente em outros fabricantes eu tenho ali uma placa de linha, né, interface de linha, que faz a mesma função, que é a última placa que vai conectar ali com a minha fibra de rua, que vai transportar isso aí para frente. Beleza? Bom, e aí eu vou falar das principais transponders aqui que a gente tem no mercado, né? Uma que sai bastante quando o projeto é 10 GB é a TR1012, né? Qual é a vantagem aqui da TR1012? Na TR1012 eu tenho os meus 12 portas aqui, onde eu consigo passar até 6 canais de 10 GB numa única porta, né? Então eu tenho uma altíssima densidade de porta.
Eu não conheço nenhum outro fabricante que faça tantas portas assim, né? Tem uma densidade tão grande de portas num slot pequenininho, o slot da SCI tem 15 por 15, para fazer tantos canais de 10 GB. Então, isso acaba melhorando também o TCO de uma solução 10 GB, né? E aí tem algumas funcionalidades, porque essa placa aqui ela é Full OTN dentro dela, né? Ela tem uma matrizinha OTN. E aí, além dela ser multisserviço, né? Eu consigo fazer aquele tipo de proteção que é a Y Protection, né? Que é onde eu consigo, com uma interface de cliente, eu consigo ter duas saídas de linha, por exemplo, ou com uma interface de linha eu consigo ter duas de clientes e ela é dos dois lados, né? Então, eu consigo ter esse Y Protection em camada elétrica e a comutação ocorre em menos de 50 milissegundos, né? Então, eu consigo ter esse tipo de funcionalidade, por exemplo, aqui nesse tipo de placa, né? E a gente tem uma versão dela que é Ultra Low Latency, que é a ULL, que é uma versão dela, é um outro hardware, né? Que ele é um pouco mais caro, mas ele atende os requisitos, geralmente, para quem trabalha aí com Sun Connectivity, né? Com serviços aí para mercado financeiro que necessitam de uma latência muito mais baixa. Então, a gente também tem esse tipo de solução. Bom, outra placa aí que é bastante utilizada em projetos de ISPs, né, é a CMR100, né? A CMR100, ela nada mais é do que uma MUX-Ponder 100 GB, eu tenho uma interface de linha aqui 100 GB, com 10 saídas de 10 GB ou duas saídas de 40 GB. Então, eu posso ter qualquer uma das combinações. Eu posso ter duas interfaces de 40 usando mais duas aqui de 10, eu posso ter uma de 40 com 6 de 10, ou eu posso ter as 10 de 10, né, do lado linha, do lado cliente. E o meu lado linha vai ser uma transponder aí, um transceiver de 100 GB. Então, aqui é uma MUX-Ponder, né? A vantagem, né, é que toda a solução ECI, ela já é preparada para FlexGrid, né? Tanto, é claro que se eu usar um MUX de espaçamento fixo, eu vou ter que trocar isso depois, né? Mas a gente tem todas as transponders e todos os amplificadores, eles já são otimizados aí para redes FlexGrid. Então, a gente tem aí uma vantagem aí com relação a isso, que torna a rede mais future-proof ainda, né? Ela é mais longeva, ela tem mais longevidade aí. Bom, outra placa que também sai bastante, e essa aqui já é mais para canais 10 GB, para canais 100 GB, 200 GB, né? É a TR-202, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui possíveis, né? Porque isso aqui é muito coisa de manual, mas a TR-202, ela é uma placa que ela tem duas interfaces que pode chegar até 200 GB em CFP2, né? Tem 200 GB. Então, essa placa, ela, num slot de 15 por 15, eu consigo passar 400 GB, né? E isso só trocando ou o CFP, ou eu posso já comprar o CFP, que ele é modulação adaptativa, né? E aí eu consigo mudar de 100 para 200 só com um clique lá na gerência, né? Esse é um dos casos que a gente fala, fica muito mais barato você já comprar o Lambda de 200, né? O transceiver de 200, que suporta o Lambda de 200, do que eu comprar dois de 100, né? Ele fica muito mais barato em termos de custo mesmo. Então, aqui eu passo, né, 200 GB ou 100 GB, e aqui eu abro em portas de 100 GB. Se eu estiver passando um 200 GB aqui, eu vou abrir em duas interfaces de 100. Se eu estiver passando 100 GB, eu vou abrir uma interface de 100 aqui do lado cliente. Beleza? Bom, outra placa que também tem bastante saída, né, é a TM200, né? Esse EN aqui é de encryption, né? Então, ela tem uma solução que é interessante aí para a gente falar, que é a possibilidade de eu criptografar somente uma das portas de cliente, né? E eu compro essa licença naquele famoso sistema Pay as Grow, né? Conforme eu preciso. Eu não compro as licenças de criptografia para a placa toda, né? Eu vou comprar as licenças de criptografia por porta, porque às vezes eu estou vendendo um serviço criptografado para um cliente X específico, e é só aquele cliente. Eu quero colocar ele dentro dessa placa, né? E ele está dentro dessa placa aqui, ele está dentro do meu hall de clientes que está dentro dessa placa. E aí eu compro só a licencinha para liberar aquela porta. Isso faz com que o custo, né, desse tipo de solução para você vender para um cliente fique muito melhor, e aí eu consigo ter um retorno do meu investimento, aí uma lucratividade maior quando eu estou vendendo esse tipo de serviço, né? E aqui eu vou ter uma interface de linha de 200 GB, onde eu posso ter aqui
até 20 saídas possíveis aqui de 10 GB. Tá? Então, ela é uma Muxponder 200 para interface de 10. E aí, a gente tem aqui a TM1200, né? A 1.2. Ela é uma interface, ela é uma placa de 1.2 tera, onde eu tenho duas saídas de linha de 600 GB. Então, eu tenho dois lambdas de 600 GB que formam aí o 1.2 tera. E aí eu consigo ter até 12 interfaces de 100 GB nessa placa. Essa placa ela trabalha com modulação adaptativa, né? Conforme eu vou mostrar aqui, ela tem uma modulação adaptativa. E aí, conforme eu preciso ir mais longe, né? Eu consigo ir mudando a modulação aqui para transportar isso aqui sem regeneração elétrica para uma distância muito maior. Né? Então, eu consigo aí transportar isso aqui em 600 GB por 120 km, 500 GB por 250 km e assim sucessivamente. A gente consegue chegar aí a 100 GB com 4.200, 4.500 km em 11, com o SNR aí de 11 dB mais ou menos, né? Então, essa é uma placa aí que ela é bastante flexível e adaptável e eu consigo aplicar ela em diversos cenários, para cenários ultra long haul, para cenários de distâncias mais longas ou para um cenário mais DCI, onde eu tenho que ter uma alta capacidade em distâncias mais curtas. Né? Aqui a gente tem algumas vantagens, né? A ICI, por exemplo, ela tem sinais aí, tem alguns fabricantes que não conseguem encaixar aí 200 GB num grid de 50 GHz, né? A ICI ela tem essa possibilidade, então você consegue passar 200 GB num grid até de 50 GHz, né? Tem soluções que até o 400 GB a gente consegue passar num grid de 50 GHz, splitando isso aqui em dois de 200, né? Então a gente tem bastante flexibilidade na hora de fazer uma migração depois para a FlexGrid. A ICI ela tem muitas soluções aí comparado com os demais concorrentes aí de mercado, com relação a conseguir encaixar os canais aí de modulações mais altas, de taxa mais alta, dentro de redes fixas, né, que são a grande maioria das redes implementadas hoje em dia, e aí fazer essa migração de uma maneira mais suave para redes FlexGrid. Né? Então, eu consigo realizar essa migração de uma maneira bem mais suave usando uma solução ICI. Né? Aqui são os modelos de amplificadores que a gente tem. Basicamente, aqui, eu não vou me aprofundar muito, que a gente já está aí 11, 15, né? Já está num tempo bastante alto. Mas, assim, a gente tem várias soluções, né? Vários amplificadores aí. Todos os amplificadores, eles são otimizados já para cenários FlexGrid, todos eles. A gente tem todos esses aqui, ó, que você, principalmente os que você vê aqui, o F no final, né? É porque são amplificadores que eles são otimizados para FlexGrid. Então, a gente tem essa vantagem de ter essa rede já preparada para FlexGrid. E a gente tem aí amplificadores duais, né? Que eu tenho dois amplificadores numa mesma plaquinha aqui de 15 centímetros, né? Que é uma solução que melhora muito aí a minha utilização de espaço dentro do sub-rack. Então, por isso que às vezes eu consigo fazer muita coisa com uma caixinha de 2U, porque eu tenho placas muito compactas que fazem tudo. A gente tem uma solução bastante interessante que é o ROADM, né? Para quem não sabe, é o Remote Optical Add and Drop Multiplex, né? Nesse caso aqui é um ROADM de 4 direções, né? Onde eu consigo aqui fazer até 4 direções no ROADM, né? E eu já tenho integrado aqui os amplificadores nessa placa. Então, eu consigo, com isso, melhorar aí a utilização de espaço dentro do meu equipamento. E esse ROADM ele já suporta WSON, né? Restauração WSON. Então, isso facilita muito aí também a questão de manutenção da rede, né? A questão de segurança, de proteção da rede, porque eu já tenho, por exemplo, com uma rede só, com o ROADM 4FS, por exemplo, é uma plaquinha que ocupa um slot, ela tem 15 centímetros ali, eu já tenho o slot para colocar aqui um plugável, que já é um amplificador, né, tanto de pré como de booster nela, ele faz 4 direções de ROADM, e eu ainda consigo, com essa plaquinha, habilitar já a função de WSON. Para quem não sabe, WSON é Wavelength Switched Optical Network, que é o famoso WASON óptico, né? É a parte, quando eu faço, tem a possibilidade de comutar um canal todo para uma outra direção em caso de falha.
No ASIN eu consigo ali entrar dentro do cabeçalho do OTN e como está, por exemplo, somente um ODU, somente um pedaço daquele lambda, né? Através da matriz de cross-conexão elétrica. No WSON eu faço isso a nível de canal, o canal inteiro é comutado, né? Mas já é uma grande vantagem aí. A gente tem placas aí que possuem até 20 direções dentro da mesma, da mesma placa, né? Tem o Rodans aí que conseguem fazer ROADMs que fazem até 20 direções, né? E otimizados para cenários colorless, directionless, né? Eu não vou entrar muito aqui no bit também, porque esse cenário não é muito de ISP, né? São para redes mais complexas que operam em configuração de mesh, onde eu tenho todo mundo conversando com todo mundo. Apenas questão informativa aí, depois se alguém tiver alguma dúvida, para a gente não se estender muito, pode entrar em contato comigo, igual eu avisei na outra informação, na outra apresentação, eu tenho lá o meu Instagram, que eu tenho respondido bastante pergunta da galera, quem quiser falar comigo por lá, eu sempre respondo todo mundo. Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui na solução CDC. O que fica aí, que tem bastante saída, né, que é uma solução que acaba saindo bastante, é o OTDR. O OTDR já integrado na solução é uma vantagem muito grande, porque eu consigo, através da gerência, já ter alarmes configurados de degradação de fibra e até rompimento. Então, antes do rompimento, eu já consigo ver ali o que está acontecendo, né? Eu consigo ter uma ação mais proativa, né? O nosso OTDR, ele é um VIAV que vai dentro da placa, então a qualidade dele é extremamente alta, a precisão é igualzinha do equipamento. Vocês podem ver aí que ele tem um 40 dB de Dynamic Range, né? Então, se vocês forem fazer um comparativo aí com outras apresentações que a gente teve no FTTH Meeting, né? Vê lá quanto que custa um OTDR de 40 dB de Dynamic Range, um OTDR que tem uma qualidade aí de 40 dB, né? É uma coisa que é um equipamento extremamente preciso. Eu consigo monitorar até 8 fibras ativas nesse equipamento, né, nessa placa. Essa placa aqui é uma placa que ocupa 2 slots, mas a gente já tem a versão dela que o slide não está atualizado, mas a gente já tem comercialmente a versão dela que ocupa, ela tem a mesma funcionalidade, só que ela ocupa um slot só, 15 centímetros. Né? E aí a gente utiliza a utilização de espaço no rack, no sub-rack. Né? Então eu posso medir aí até 8 fibras ativas. A medição é feita em 1610, né? Porque é em fibra ativa. A vantagem de ser em 1610, tem outros fabricantes que fazem essa medição aí em 1511, 1518, muito próximo ali da banda de atuação. E, por exemplo, quando eu tenho enlaces com Raman, eu vou ter a minha medição prejudicada. Então, isso contribui aí para a qualidade da medição da fibra. Né? A velocidade da medição também, se você for comparar com outras soluções, quem tiver a oportunidade, você vai lá e manda rodar um teste num fabricante que não tem uma placa dedicada para fazer isso, por exemplo. Vai ver que vai demorar, né, mais para fazer a leitura e a precisão vai ser ruim. E, geralmente esses caras implementam com SFP, né, no módulo SFP, o OTDR, e o módulo SFP ele tem uma distância total só de 80 km. Então, se ele tem que ler, aqui a gente tem com Dynamic Range de 40 dB, a gente vai até 160 km, né? Numa placa só, eu posso colocar outra no outro sentido para aumentar essa leitura, mas com uma placa só eu faço isso. Na solução que é SFP, eu tenho que colocar 2 SFPs para chegar nos 160 km, mesmo assim a precisão não é 100%, né? Porque ele faz uma emulação a nível de gerência. Ele pega aqueles dados e o software da gerência que faz essa emulação. No nosso caso, está tudo aqui dentro da placa. A gerência ela só mostra para a gente graficamente o que está acontecendo. Então, como está tudo dentro da placa ali, né, circuitos dedicados para isso, a qualidade e a precisão é muito maior e é exatamente igual de um equipamento, instrumento, mesmo se eu tivesse fazendo isso lá em campo. Então, essa é a vantagem disso aqui. E a vantagem dele ter 40 dB de Dynamic Range é que, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma rota de exemplo, né? Eu tenho site A, B, C, D, né? E as distâncias, né? Se eu somar tudo ali, eu consigo, por exemplo, pular um site para fazer a leitura. Eu vou até desenhar aqui na tela, né? Para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu ver se tem bastante gente acompanhando ainda. Tem, então vale a pena. Vou fazer aqui. Vou fazer um desenho aqui na tela, né? Para vocês entenderem. Então, imagina aqui que eu tenho o site A. A tela que está bem poluída, né? Na verdade, eu vou
Vou fazer de outro jeito para ficar melhor para vocês. Espera aí. Imagina que eu tenho aqui site A, site B, C, site D, site D. Tá? Eu tenho aqui esses sites, e aí eu vou ter isso aqui. Vou ter essas conexões aqui. Site A, B, C e D. Né? Bom, e aí aqui eu vou ter, por exemplo, 120 quilômetros. Aqui eu tenho 70 quilômetros. E aqui eu tenho 80 quilômetros. Eu não preciso comprar um OTDR, uma solução de OTDR para todas os meus sites, né? Eu vou ter uma plaquinha OTDR aqui só. Né? Eu vou ter uma plaquinha OTDR aqui, em B. Porque daqui eu consigo medir. Daqui eu consigo medir para cá, porque dá menos do que os 160 km que ele consegue ler. Eu consigo bypassar esse sinal para cá, através dessa mesma placa. Então, eu leio daqui para cá e leio daqui para cá. Eu tenho uma leitura total desse trecho aqui. E eu consigo ler daqui para cá, que dá 120 km. Então, só com uma placa aqui, né, eu consigo ler todas essas direções aqui. Então, isso também, apesar de, quando você olhar, a placa individualmente ela é cara, se você tem uma estrutura de rede X, né, muito simples, distâncias muito curtas, ou são poucos sites, acaba talvez a solução dessa placa, como ela lê 8 direções e tudo mais, às vezes ela vai ficar um pouco onerosa mesmo. Mas, por exemplo, para um cenário mais próximo disso, talvez eu tenha uma outra direção para cá também para ler, né, e eu quiser fazer uma leitura de uma fibra ativa que não esteja dentro do meu sistema DWM, eu posso colocar ali para ele monitorar essa fibra também, né, porque ele tem porta livre. Então, eu consigo utilizar isso aqui para ele ler várias direções e fazer esse bypass aqui. Eu consigo fazer esse bypass quando a distância, né, o dynamic range aí total permitir, né? Então, eu consigo fazer esse bypass e monitorar tudo. Então, eu melhoro aí a utilização, né, o custo-benefício que essa placa vai me trazer, né? A primeiro momento, às vezes, ela pode parecer um pouco cara, mas quando você coloca ela no projeto, você vai ver que quando você coloca ela no projeto, você vai diluindo esse custo, por exemplo, para 4 sites, ficaria mais barato do que uma solução aí que você vai ter uma qualidade pior, que é a solução de SFP, que você vai ter que colocar um SFP do lado de cá, um SFP do lado de cá, um SFP do lado de cá, um SFP do lado de lá. Né? Somando tudo, às vezes fica mais caro do que você utilizar essa nossa solução, que é através de uma placa dedicada. Beleza? Eu estou vendo que está tendo algumas perguntas ali pipocando no chat, principalmente do YouTube, que voltou lá, mas aí depois a gente faz esse juntado aí e a gente explica melhor. Beleza? Então, só para ficar mais claro aí para vocês, é mais ou menos assim que funciona, e essa é a vantagem de eu ter acho que eu parei a apresentação de tudo aqui. Botei. E essa vantagem de eu ter uma placa dedicada aí para tratar essa parte de OTDR. Outra vantagem também é que a nossa licença é para a rede como um todo, né? A licença ela não é para cada elemento. Cada elemento eu não tem que comprar uma licença nova de OTDR. Só tem que comprar uma licença que ela é para gerência. E aí, qualquer elemento que você colocar embaixo daquela gerência está com a licença habilitada para OTDR. O que eu preciso é só colocar a placa para fazer as medições depois, né? Então, isso também melhora quando a minha rede começa a ficar maior, né? Esse custo ele vai sendo diluído ao longo da rede e a solução vai ficando mais barata que a dos concorrentes com uma qualidade superior. Para cenários menores, realmente a gente aí, em alguns cenários, se ele for um cenário muito enxuto, muito simples, talvez não valha a pena, essa solução ela fique mais onerosa mesmo. Bom, e aí aqui a gente tem o Light Pulse, né? O Light Pulse ele é um add-on, né? É uma feature a mais do nosso Lightsoft, né? Que é o sistema de gerência, né? O Light Pulse ele é como se fosse um aplicativo do Lightsoft
E é ele que é ele também faz a gerência da parte do TDR, mas ele faz a gerência também da parte de OSA, né? Então a gente tem o OSA integrado através do Light Pulse. É o Light Pulse que ele vai fazer a leitura das potências dos canais, o SNR, as não linearidades. A diferença da ACI é que a grande maioria dos fabricantes eles não conseguem ler todas as não linearidades, dispersão cromática, dispersão por modo de polarização. Na ACI, dentro do Light Pulse, eu consigo ver todas essas informações por canal, né? Então, eu tenho um grande diferencial aí, onde eu tenho muito mais dados para fazer troubleshooting e para controlar a minha rede. Beleza? Então, essa é a vantagem, né, de eu ter. E se eu tiver, por exemplo, um sistema que for com RODM, né, por exemplo, várias plaquinhas daquela 4FS lá, o Rodan 4FS, né, eu tenho a funcionalidade de fazer a equalização automática de canal. Eu simplesmente espeto o canal e o canal sai alinhado certinho, eu não preciso ficar equalizando rede. O próprio RODM ele faz essa funcionalidade de equalizar todos os canais quando ele passa pelo módulo OCM dentro do ROADM. Beleza? Então, com o Light Pulse, né, eu consigo ter essa funcionalidade de OSA, alinhamento de canal automaticamente, né? Eu consigo ter uma visão por lambda, né? E a vantagem nossa é que o nosso sistema ele é aberto através de uma licença, você consegue monitorar um canal Alien, por exemplo, né? Igualzinho você monitora um canal da ACI. Então, se, por exemplo, você comprou uma camada ótica da ACI e, por algum motivo, você teve a necessidade ali de utilizar um canal Alien de um outro fabricante, ou vamos supor, você comprou uma camada ótica da ACI e você já tinha uma outra, e isso é uma coisa que já aconteceu aqui, vamos supor, o cara tinha uma outra rede de DWDM, aí a segunda pedaço da rede dele ele fez com ACI, mas ele tinha transponder, por exemplo, sobrando desse primeiro fabricante, e, sei lá, para utilizar aquilo lá, ele não vai utilizar naquela primeira rede, ele quis tentar utilizar na rede da ACI. Dá para fazer? Dá para fazer, e dá para ele monitorar aquele canal exatamente como se fosse um canal ACI através de licença. Ele consegue fazer o alinhamento dele, consegue ver todos os parâmetros de dispersão cromática, PMD e tudo mais, através dessa licença, coisas que em outras camadas óticas de outros fabricantes você não consegue fazer. Então, a gente tem uma vantagem também competitiva nesse sentido, né? Isso aí é basicamente o que eu expliquei, né? Esse módulo aqui é basicamente para explicar que eu tenho uma licença aqui e eu consigo tratar esses canais lambdas aqui, aliens, né? Exatamente como se fosse um Apollo lambda, né? Como se fosse um lambda da ICI. Outra vantagem, né? É que a gente tem aí tudo, a maioria das coisas da ICI é tudo built-in, né? É tudo dentro já da placa. A gerência ela só pega esses dados e mostra para você, né, numa interface gráfica. A vantagem disso é que a gente tem uma precisão de leitura muito maior, né, e uma velocidade aí de implementação de serviços e tudo mais, comutação, né? A gente tem uma precisão e uma qualidade do serviço que é oferecido muito maior do que em fabricantes que é tudo via software. Às vezes tem que ter muita comunicação hardware-software, mas isso é tudo built-in. Bom, e para a gente não se estender muito, né? A gente tem aqui o Lightsoft, que é o nosso sistema de gerência, né? É basicamente todas as funcionalidades que os sistemas de gerência normais têm. A gente tem possibilidade de criar canais fim a fim, monitorar Ethernet, STH, enfim, MPLS, todos os dados possíveis aqui, né? Enfim, basicamente tudo que a gente consegue fazer aí numa gerência convencional, a gente consegue fazer aqui na gerência da ACI também. A gente tem a vantagem desses add-ons, né, desses apps que a gente vai colocando dentro do Lightsoft, por exemplo, como o Light Pulse, ele gerencia a questão do OTDR, gerencia a questão do OSA também. Né? E aí, o que a gente consegue aí, só para sumarizar, né, com relação ao Apollo, né, por que a gente utilizar a ACI? O que eu diria é que a ACI ela tem um desenvolvimento, né, focado, né, driven, muito focado para redes de longevidade, alta longevidade. Porque toda a linha de desenvolvimento da ACI é focada em 5G, né, porque serviços para 5G vão ter especificidades aí diferentes, a gente vai precisar ter equipamentos com clock muito avançado, na casa de nanosegundos, né, de equipamentos que tem chipsets aí que não existe hoje, né, está sendo tudo desenvolvido aí, a grande maioria dos equipamentos de transporte eles vão ter que ser modificados, porque o clock vai ter que ser na casa de nanosegundos,
né? Tem muitas linhas de produtos aí que não suportam. Então, a ICA, ela tem esse desenvolvimento focado para o 5G, focado para redes SDN, para o NFV, né? Então, tudo isso vai agregando valor para a rede se tornar cada vez mais duradoura, né? Para a rede ela durar bastante tempo. E aí a gente tem a questão de economia, de espaço e energia. Se for comparar com outros fabricantes, qualquer solução, um dia que você pegar uma cotação minha, por exemplo, se olhar lá, consumo de energia, espaço que ocupa no rack, né? Quantidade de uso que ocupa no rack, comparar com qualquer outra solução, eu tenho 99% de certeza que vai ser mais baixo, né? O custo de expansão acaba ficando baixo também, porque às vezes como eu tenho alta densidade de ports, eu começo com por exemplo, naquela TR1012, eu começo usando só 2 serviços de 10 GB, né? Para eu expandir isso aí para mais serviços de 10 GB, eu tenho que comprar só o transceiver, né? Então, isso acaba melhorando muito, né? O custo de expansão também. Então, é o que eu sempre falo nas minhas apresentações. O que você tem que olhar quando você vai comprar um equipamento, quando você vai comprar um projeto, seja ele DWDM, seja ele qual for, você tem que olhar qual que é o Total Cost of Ownership, qual que é o TCO do projeto. E é isso que vai te falar, esse projeto é melhor, esse projeto é mais barato, esse projeto tem o melhor custo-benefício, esse projeto não tem, né? E eu falo muito isso porque a ICA ela tem soluções que para o mercado, para o cenário de ISPs, acaba tendo TCOs muito bons, tá? E aí os principais diferenciais técnicos, né, como eu já falei, é o baixíssimo custo de energia, alta escalabilidade, porque as placas são todas intercambiáveis entre si, eu não preciso ficar usando famílias diferentes para fazer outras funcionalidades, a família 96, tudo que qualquer um dos equipamentos da família 96 faz, todos fazem, então não tem esse problema. Eu tenho uma altíssima densidade de tráfego e é tudo future-proof, tudo preparado para ROADM, para FlexGrid, para redes SDN, NFV, o nosso desenvolvimento aqui, ele é voltado para essa área, né? E as minhas considerações finais aí, para a gente terminar, para a gente não ficar aqui, passar para o dia de amanhã, né? Construir redes DWDM de alta performance está intrinsecamente conectado à qualidade da infraestrutura onde esta rede está instalada ou será instalada. Então, eu tenho que cuidar da minha rede, né? É muito mais barato, às vezes, eu consertar a rede do que eu ter que gastar mais no equipamento. É possível economizar aí mais de 50% em CAPEX quando comparamos uma rede dimensionada adequadamente, construída em cima de uma boa infraestrutura, com a mesma rede instalada em uma infraestrutura de baixa qualidade. Se você fizer um projeto, por exemplo, que a fibra está lá 0,22, 0,23, e um projeto que a fibra está 0,26, 0,27, né, você vai ver que vai dar uma diferença aí, muitas vezes até de mais de 50% no preço do projeto em CAPEX só, né, comparando só o custo do equipamento. E às vezes é muito mais barato você fazer uma melhoria na sua rede. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E é preciso analisar o TCO do projeto e não apenas o investimento em CAPEX, né, que é o que eu sempre falo. Não é o projeto que tem o melhor custo que vai ser o melhor TCO. Geralmente, o que tem o menor custo é o que tem o pior TCO, né, porque é o que me apresenta menos funcionalidades, eu vou ter um custo maior de OPEX, é um projeto que vai ter uma longevidade menor, então logo eu vou ter que estar mexendo nele, né, e é como até o nosso amigo Marco Paulo Gianetti aí fala, quando eu vou construir até uma rede ótica, né, pensando 100% passivo, eu tenho que construir aquilo ali pensando que aquilo ali vai durar 20 anos. Então, eu tenho que ficar mexendo naquilo ali o tempo inteiro, aquilo ali não se paga. Né? Com o DWDM é a mesma coisa, pensando até nos ativos. Né? Se eu tenho que ficar mexendo o tempo inteiro, isso não se paga. O ROI da minha rede não vem nunca, vai demorando muito para eu ter o retorno sobre o investimento, porque é um projeto que é um pouco mais caro, não é um projeto simples. Né? Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Né? Quando eu estou pensando aqui em fazer uma rede de DWDM, eu tenho que pensar como investidor, tenho que pensar a longo prazo, o que isso vai me trazer de retorno, né? Quantas vezes eu vou ter que ficar mexendo nisso aí, o que eu vou gastar ao longo do tempo, né? Eu tenho que fazer uma avaliação ao longo do tempo, né? Em 5, 10 anos, quantas vezes eu tive que mexer nessa rede, quanto que essa rede me trouxe de lucro, quanto que essa rede me trouxe de prejuízo. E é aí que você vai encontrar a diferença entre os bons fabricantes, as boas soluções e as soluções meia boca. Então, essas as considerações aí que eu queria deixar para vocês, né? Invista em conhecimento, porque essa é a única coisa que vai fazer você não cair em nenhuma furada. Então, eu falo que o dono do provedor não tem que ser técnico, o cara tem que saber administrar a empresa dele, mas ele tem que ter um cara bom técnico para cuidar disso aqui e que ele confie nesse cara. Então, se você está construindo um backbone, no nível de um DWDM que você vai ter aí 48, 96 canais possíveis aí, que você vai poder transportar aí vários terabits aí nessa rede, é
é bom você ter um conhecimento dentro de casa, né? Ou pelo menos um consultor que seja de confiança, né? Como isso é difícil ainda nesse mercado, o ideal é você investir na capacitação da sua própria equipe, né? E ir desenvolvendo esse conhecimento dentro da sua própria equipe, porque você vai querer ter isso dentro da sua casa para investir, para operar e manter a sua própria rede. E é isso que vai trazer também uma performance otimizada aí para a sua rede. E aí, com esse conhecimento, você vai ter mais argumentos para poder discutir novos projetos, expansões, né? E conseguir aí tirar o melhor proveito do seu investimento a cada etapa de expansão da sua rede. Então, o melhor investimento que você pode fazer, e geralmente é o mais barato e a gente negligencia isso, é o conhecimento. Planeje, planeje, planeje de novo. Você tem que planejar sempre, é a etapa mais importante de todo projeto, é o planejamento. Se o planejamento vem errado, tudo que vem para baixo vem errado também. Então, essas são as duas mensagens que eu queria deixar para vocês. Invista em conhecimento, planeje adequadamente, tenha um planejamento profissional, né? Pense aí na longevidade da rede, pense nos próximos 5, 10 anos, e invista para ter o conhecimento dentro de casa. São poucos profissionais que têm conhecimento de qualidade hoje nessa parte de EWM. É uma modalidade, aí, é uma tecnologia que tende a crescer muito, principalmente com a chegada do 5G, porque a gente vai ter que ter capilaridade, vai ter que ter redes de fibra aí para transportar os dados do 5G, e quem vai fazer isso, na maioria das vezes, vai ser o DWDM. Então, as redes DWDM tendem a crescer muito aí nos próximos anos, e é muito bom você já estar preparado para isso. Beleza? Bom...